Desse lugar, nós encerramos essa placa inaugural como memória desse dia. Glória a Deus! Glória a Deus! E adentramos a esta porta Última casa entregue. da felicidade dessa Glória a família. Deus. Glória a Deus! Olá, meus amados. Paz seja convosco. Graças a Deus que nos dá sempre a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja bem-vindo, queridos professores do Programa de Educação Cristã Continuada. Hoje vamos falar um pouquinho da lição número 12, o dia da expiação. O que é isso? Que dia era esse? O que acontecia? Quem é o bode emissário? Né? Quem é Azazel? Não fique aí, porque esse capítulo traz uma palavra em algumas traduções, e a palavra é Azazel. E aí eu queria falar um pouco sobre isso também com você para esta aula. Para quem não me conhece, eu sou o pastor João Neres, fui comentarista de Hebreus e Tiago, e estou trazendo semanalmente um pequeno conteúdo como subsídio para ajudar na preparação da sua aula no domingo. Está chegando ao final, né? Essa revista maravilhosa. Aqui, ó, Êxodo e Levítico. Que bênção. Parabéns ao pastor Pádua. Esteve conosco aqui no Rio de Janeiro, domingo passado. É maravilhoso estudar a Bíblia Sagrada. Eu quero lembrar você que eu faço uma live todos os dias às 17 horas no canal Pastor João Neres, esse nome que aí está, no YouTube. E a live é Lendo e Explicando a Bíblia Sagrada. Já tem lá o livro de Êxodo todo, o livro de Levítico também. Também tem Números, Deuteronômio, tem Gênesis. Já li 21 livros, estou lendo o 22º, que é 1 Samuel. E eu gostaria de sugerir a você, antes de ministrar essa aula sobre o dia da expiação, assistir o capítulo 16 de Levítico na live Lendo e Explicando a Bíblia Sagrada. É melhor para você ter mais informações, pois aqui eu vou apenas dar uma passada breve, né, sobre o tema. Essa é minha família linda e abençoada. Eu e a pastora Márcia, meus filhos Nasson e Naum Emanuel, as noras Karen e Thaís, duas princesas. E agora tem uma princesa mais nova, e o nome dela é Radassa. Eu estou profetizando que ela vai ser professora da EBD. Olha aí, que coisa linda. Chegou dia 24 de agosto, 2 dias depois do meu aniversário. Ah, Radassa, eu vou puxar essa orelha. Falei para ela vir no dia do meu aniversário, ela veio 2 dias depois. Mas tudo bem, está perdoada. Olha que coisa linda. Já participou da primeira comemoração da independência. Já é patriota. Que coisa linda. Oh, glória. Esse é o livro do pastor João Neres. Esses são os contatos para você fazer pergunta. Eu tenho recebido várias perguntas do Brasil inteiro. Isso é muito bom. E, na medida do possível, eu respondo. Quando eu não sei, eu pesquiso. Glória a Deus. A lição número 12, da revista Êxodo e Levítico, é sobre o dia da expiação. Vamos lá. Passar rapidamente aqui, para nós prepararmos nossa aula. Penúltima aula, né? Como o tempo voa. Que interessante. O texto áureo diz: isto vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel. Saiu separadinho aí, né? Normal. Pelos filhos de Israel, por causa dos seus pecados. E fez Arão como o Senhor ordenara. Glória a Deus. Fez Arão como o Senhor ordenara. Eu estou olhando aqui se na revista está assim, mas não, foi só aqui no slide mesmo que separou a palavra filhos. Está certinho aqui na revista. A verdade prática diz: o dia da expiação servia para que todo o povo eleito se lembrasse de que era uma nação santa e que o pecado não devia atrapalhar
sua comunhão com Deus. O texto lido, Levítico 16, de 1 a 14, é o texto para estudo. Bem, um dia de purificação. Esse era o dia mais especial do ano para Israel, considerando que, se Deus aceitasse o sacrifício, ele vinha sobre a tenda do testemunho e o povo se alegrava muito ao redor das suas tendas. Vocês viram na aula do tabernáculo que todas as tendas dos israelitas ficavam em volta do tabernáculo, né? 3 de um lado, 3 do outro, 3 à direita, 3 à esquerda, não é isso? Mas uma observação, eu acho que eu falei na última aula, é que as tendas dos levitas ficavam ao redor do tabernáculo, ok? Ficavam ao redor do tabernáculo, de maneira que eles estavam ali como uma espécie de proteção de santidade, para que o povo não se aproximasse mais. E, uma vez por ano, era o dia da expiação, não era o dia do sacrifício por uma pessoa apenas, mas um dia de sacrifício por toda a nação. Tá? A razão desse dia, Levítico 16, 2, diz: Então disse o Senhor a Moisés, dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Ou seja, ele entrava uma vez por ano. O nosso sumo sacerdote entrou uma vez por todas. Por uma só oblação, diz Hebreus, aperfeiçoou os que são santificados. Arão deveria entrar uma vez por ano. O que acontecia? Subtópico 2. Entrará Arão no santuário com isto: um novilho para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. E que isso significava? Tópico 3. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito, à porta da tenda da congregação trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. Todo o cerimonial do dia da expiação tinha um alcance limitado. Ele não oferecia expiação definitiva pelo pecado do povo. Ou seja, ele apontava para o sacrifício de Cristo. Ok? Aí vai até o 16, 7. E não há espaço para comentar todo o texto de Levítico, pois são 27 capítulos, né? Mas o versículo 10, é possível que, como você vai fazer a leitura, aluno é aluno. E no versículo 10, na versão NVI e na nova versão transformadora, diz assim: e lançará sorte. E aquele bode cuja sorte cair para Azazel será enviado ao deserto. Na nossa tradução normal, chama bode emissário, que é a revista e atualizada. Mas a NVI e a nova versão transformadora e outras fala Azazel. Então é bom você pesquisar, porque os alunos vão perguntar. Tenho quase certeza que vão perguntar quem é Azazel, porque esse nome está ali. E aí eu sugiro que você assista a live do pastor João Neres, lendo e explicando a Bíblia Sagrada, Levítico 16. Eu vou colocar Levítico 16 junto com o link desta live aqui, no grupo dos professores. Se você não está no grupo ainda, mande para mim um WhatsApp nesse número que vai passar agora aí na legenda, o final 3737, tá bom? Mas apenas de forma genérica, entendia-se, né, que aquele bode que ia para o deserto, a forma correta de entender é só essa. Um era sacrificado ao Senhor e outro servia para levar o pecado embora. Da mesma forma que quando sacrificava um pássaro, também um era sacrificado ao Senhor e o outro
eles sujavam de sangue e soltava para que ele, teoricamente, levasse o pecado daquele homem que estava oferecendo o sacrifício. Então, no caso do bode emissário, é a mesma coisa, é só isso. Acontece que algumas traduções trazem Azazel, e aí tem várias interpretações. É como se fosse um anjo de juízo que executava o povo em pecado, então aquele bode ia ser solto no deserto para ser executado por Azazel. Azazel também se apresenta em muitos livros de história de religião como sendo um demônio do deserto. Okay? Então, tem vários mitos sobre a palavra Azazel. Apesar de... O comentarista não vai entrar aqui, o pastor Samuel nem gosta que entre nessas polêmicas, porque não leva a nada, né? Mas eu só estou deixando você precavido que o aluno pode perguntar. Se perguntar, aí você se aprofunda um pouco, pelo menos para responder. E responda o seguinte: o significado bíblico, teológico, exegético é somente esse, tá? Havia um sacrifício ao Senhor e o outro bode era levado para o deserto, simbolizando que ele estava levando embora os pecados do povo. Tá bom? O nosso sumo sacerdote é o próximo tópico. O nosso sumo sacerdote. Bem, eu gostaria de ler aqui com vocês um texto que foi lido lá em Hebreus, né, no trimestre passado. E esse versículo aqui, ele é simplesmente fabuloso, maravilhoso, esse versículo, esse texto. Esses dois versículos juntos diz assim: porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como o sumo sacerdote, de oferecer cada dia sacrifícios primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isso fez ele uma vez. Aleluia. Está repetindo isso aqui, vai repetir lá em Hebreus 10. Uma vez. Entrou uma só vez. Uma vez por todas. Uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Então, nosso sacerdote Jesus é santo, ágios, inocente, imaculado, sem mancha, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Aleluia. O nosso sumo sacerdote, ele é santo, é eterno, e ele entrou com o próprio sangue, né? Esses sacrifícios da antiga aliança, Arão, Eleazar, Itamar, Samuel, e quem se seguiu como sumo sacerdote, eles ofereciam sacrifício com sangue alheio. O escritor de Hebreus diz isso. Mas Jesus ofereceu o sacrifício com o seu próprio sangue. Bem, sacerdotes e levitas. Aqui é um chamado à reverência na presença do Senhor, né? É um chamado ao compromisso que nós temos com o Senhor. Levítico 16:4 diz: vestirá ele túnica de linho sagrado e terá calças de linho sobre a pele, cingir-se-á com cinto de linho e se cobrirá com a mitra de linho. São estas as vestes sagradas. Banhará o seu corpo com água, abluções, e então as vestirá. Então, aqui tem a palavra linho, pelo menos 4 vezes, né? Túnica de linho, calça de linho, cinto de linho e mitra de linho. Uma coroa também de linho. O que é que o linho simboliza na Bíblia? Pureza, santidade. Era a reverência dos levitas. Os levitas hoje, para que os filhos de Israel, trazendo seus sacrifícios, Levítico 17:5, que imolam em campo aberto, os apresentem ao Senhor à porta da tenda da congregação, ao sacerdote, e os ofereçam por sacrifício pacífico ao Senhor. Bem, hoje
o templo não está de pé, né? E os levitas não estão oferecendo o sacrifício. Então, no Yom Kippur, no dia da expiação, são feitas orações nas sinagogas. E os judeus oram o tempo todo para que o templo seja reerguido. Sacerdócio de todos os salvos, capítulo 17, 8 e 9, né? Disse-lhes, pois, qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que oferecer holocaustos ou sacrifícios, e não trouxer à porta da tenda da congregação para oferecê-lo ao Senhor, esse homem será eliminado do povo. O desejo de Deus para Israel é que a nação fosse ministério sacerdotal, nação santa. Infelizmente, eles não cumpriram a sua missão. Hoje, a igreja cumpre esse papel como sacerdotes da nova aliança. A aplicação pessoal diz: Jesus, o perfeito sumo sacerdote, já realizou seu sacrifício e está vivo para sempre. Você já confiou nele? Seus pecados já foram perdoados? Glória a Deus. Então, meus amados, que interessante esse capítulo sobre o dia da expiação, né? Eu vou deixar aqui o contato, se você quiser fazer perguntas. Eu quero terminar dizendo que sugiro, se você tiver um tempinho, assista a live do capítulo 16 de Levítico, para você entender melhor sobre o dia da expiação e extrair mais alguma coisa para esta aula. Fazendo um breve resumo de como o sacerdote se apresentava ao Senhor nesse dia, era um dia tenso. Dizem alguns historiadores, eu tenho aqui uma Torá que eu mostrei para vocês na última aula, comentários como esse da Torá, os comentaristas judeus, os rabinos, vão dizer que era um dia muito tenso, o dia da expiação. Naquele dia anterior, mal o sumo sacerdote conseguia dormir, ele tinha a roupa toda examinada, aquela roupa muito especial, aquele monte de sinos, a preocupação com o cerimonial e o peso espiritual. Se ele não fosse aceito, Israel não era aceito. Mas, em dado momento, tinha que começar a cerimônia. Era Yom Kippur, o dia da expiação. E ele acendia o incenso e adentrava. De onde vem a música No Santo dos Santos, tua fumaça me cobre, só os teus olhos me veem. Dizem algumas traduções que ele acendia o incenso e entrava com o rosto no pó, em reverência, até que Deus desse o sinal. Ele se deixava ser coberto pelo incenso oferecido ao Senhor. Quando Deus dava o sinal que aceitou, então ele podia se levantar, pegava o sangue do cordeiro e derramava sobre a arca da aliança, no local chamado propiciatório, que era esse local aí onde estão os dois querubins da glória. Ele colocava sobre o propiciatório o sangue do cordeiro. Aleluia. Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, diz lá em 1 João, capítulo 2, versículo 2, se não me engano. Ele é a propiciação, ou seja, através do sangue de Cristo, nós nos tornamos propícios, fomos aceitos diante do Pai. Aleluia. Que Deus nos abençoe, meus amados. Boa aula. O dia da expiação era um dia muito especial para Israel, era feito uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, mas o nosso sumo sacerdote Jesus já entrou uma vez por todas, uma vez para sempre, e por uma só oblação, diz Hebreus 10.
ele aperfeiçoou os que são santificados, porque ele era um sacerdote santo, imaculado, sem pecado, separado dos pecadores e mais sublime do que o céu. Deus abençoe, boa aula, em nome de Jesus, e até a próxima semana. Um abraço.